Só para informar que qualquer momento da aula, vocês podem me interromper, eu também interrompo para fazer pergunta para vocês, tá? Eu espero que vocês tirem as dúvidas aqui, para não ficar com dúvida depois. A atividade da próxima aula, a atividade prática da segunda-feira de manhã, eu já enviei para vocês, lá no Siga, já coloquei no Siga. Hoje eu tinha deixado um desenhozinho animado de cianobactéria para vocês verem de manhã também, junto com o vídeo que estava lá também. E eu gostaria de informar vocês que a gente precisa ter para não deixar dúvidas, de novo, estou falando para não deixar dúvida, tá? Então, eu vou apresentando... e nós vamos começar hoje, realmente, o nosso primeiro grande assunto da disciplina. O primeiro grande assunto da disciplina, talvez é um dos mais badalados que existe, que são as cianobactérias, né? E daí a gente vai ver o porquê daqui a pouco. Os seres vivos, como um todo, antes de chegar nas cianobactérias, foi dividido pelo Voelz na década de 90 em 3 grandes domínios. Até 1990, era considerado 5 reinos, né? Aquela coisa caquética lá, que infelizmente muitos livros de ensino médio fundamental ainda usam, né? E eu gostaria de solicitar a vocês que vocês vão precisar, nessa disciplina, de desapegar de muitas informações do ensino médio, porque essas informações não existem mais, a maioria delas, e as pessoas não... São poucos os livros que conseguiram dar esse salto de informação, ok? Então, vamos lá. O Voelz, na década de 90, ele dividiu o mundo vivo em 3 grandes domínios: arqueia, bactéria e eucária. E como que ele dividiu isso? Ele começou a pensar em 2 fatores, principalmente, em 3 fatores, né? Que seria a membrana plasmática, ou seja, nós que estamos em eucária, eu, você, a barata, a planta e a alga, temos a mesma constituição de membrana. A bactéria tem outra constituição de membrana na sua célula, e a arqueia tem outra constituição de membrana. Um segundo fator seria o peso do ribossomo RNA ribossomial, tá? Aquele ribossomo associado a um RNA, que de bactéria e arqueia seriam mais leves, enquanto de eucária seria mais pesado. E o terceiro tópico, a organização: bactéria e arqueia procarionte, e eucária, como o nome já diz, eucarionte, com as estruturas completamente organizadas. Dentro de bactéria, nós vamos ter um grupo chamado cianobactéria, que é uma bactéria que faz fotossíntese, tá? E o que aconteceu? Quando a gente pega a classificação mais moderna, né, eu escolhi uma árvore menos complexa aqui, do domínio bactéria, que hoje em dia eles chamam mais de eubactéria, tá? Vamos observar que as cianobactérias está aqui, ó, bem próximo à melainobactéria. E os outros grupos de bactéria, com suas características de procarionte, mesma constituição de membrana, né, e o peso molecular do RNA. Aqui embaixo já tenho qual é a constituição da membrana, que eu não quero que ninguém decore e saibam que a constituição de membrana é diferente. E o rRNA é 16S. O que significa 16S? O tempo de sedimentação. Ele sedimenta em 16 segundos, tá? Cianobactéria, um grupo muito antigo, em torno de 3,7 bilhões de anos, onde a atmosfera era extremamente complexa, cheio de metano, cheio de irradiação solar muito forte. Como é que falar? A atmosfera era bastante estável, com bastantes raios, e essa atmosfera bastante estável, nesse momento as moléculas se organizaram, e depois que essas moléculas se organizaram,
foram se organizando ao ponto de gerar a formação de organismos, e os primeiros organismos que consideram que foram formados foram as bactérias, e as arqueias, eles consideram que muitos vieram através de cometa. Desculpa, cometa não, meteoro, que é um do campo de estudo nos dias atuais da NASA. Dentro do grupo de cianobactéria, o que acontecia? As bactérias começaram a formar dentro d'água, e essa água ela era muito pobre em nutrientes. Então, um tipo de cianobactéria começou a fazer o que se chama transferência de gene horizontal. Começou a trocar uma porção de DNA com outra cianobactéria, e aí elas descobriram que essa porção de DNA faria um recombinante dentro do DNA que ela apresenta, e esse recombinante daria a ela a capacidade de fazer fotossíntese. Antes disso, já tinha descoberto também a capacidade de fazer trocas aeróbicas, de respiração, tanto ela quanto a melanobactéria. Mas o que vai diferenciar a melanobactéria de cianobactéria é o fato que a ciano obtiveram a capacidade de fazer fotossíntese. Entendido isso? Como que começou o processo da fotossíntese? Bem, se ninguém responder, eu vou adiante. Entendido. Tá bom, obrigada. Que a gente fica aqui solitário, né, falando, parece que está falando com a lei, né? Mas tudo bem. Por conta da capacidade dela fazer fotossíntese, o termo mais moderno de denominar cianobactéria é que elas são bactéria oxifotossintetizante. Por que isso? Porque existem outras bactérias que também tiveram a capacidade de utilizar a luz solar para produzir seu alimento, mas não produzem oxigênio, tá? E esse oxigênio, ele vai ter uma importância muito grande, porque simplesmente ela passou a colocar esse oxigênio para a água. Cada vez que ele ia acumulando na água, a água ia obtendo oxigênio. Aí a água superlotou de oxigênio, começou a emitir oxigênio para a atmosfera. E na atmosfera e na água, esse oxigênio assumiu funções bastante importantes, né? E nós vamos observar que uma das principais atividades importantes foi a produção da camada de ozônio, depois de alguns milhões de anos, né? E essa camada de ozônio deu um incremento na produção na vida na Terra, porque começou a filtrar um pouquinho o UV, né? Se a gente pensar que o início da cianobactéria está aqui 3,5, tem autores que consideram 3,7 bilhões de anos, então a gente observa que a medida entre o surgimento da ciano e o segundo grupo de eucariontes que fazem fotossíntese foram quase 2 milhões de anos. É claro que a célula procariante chega aqui em 2,1 bilhões de anos, a célula dos eucariontes, né? Mas o que acontece? A ciano é o primeiro ser vivo a fazer fotossíntese, importância principal, oxigenação da água e do ar. Então, isso permite com que a gente possa ver primeiro a importância ambiental desse grupo. 23,4% de todos os procariontes conhecidos estão dentro da cianobactéria. Não que talvez não exista, o problema, quando a gente chega a apresentar percentuais, esses percentuais têm a ver com o número de espécies existentes. Então, a cianobactéria hoje em dia é um grupo muito estudado, então a quantidade de registros de novos táxons, de novas espécies, ela vai aumentando em importância, tá? Pensando aqui no relógio do tempo, isso tem lá naquele livro de biologia vegetal. Falar nisso, eu encaminhei para vocês agora há pouco, por isso que eu entrei um pouquinho atrasada na sala, os livros que tem assuntos da aula de hoje, tá? Não posso botar no Siga, porque as pessoas pediram para eu não colocar em nenhuma plataforma. Me autorizaram a passar você por e-mail, tá? Esse relógio biológico que está aqui, ele é do livro de biologia vegetal. Lá no livro de biologia vegetal, quando eles falam das etapas para surgimento da vida, se a gente observar, o homem,
é o último ser a instalar-se nessa Terra, ou seja, quando tudo estava pronto, apareceu o homem, né? Desenvolveu, evoluiu, derivou o homem. Em 3,5 bilhões de anos, o que aquele oxigênio faz principalmente? Ele vai removendo carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é que a gente conhece hoje, por exemplo, como calcário. A água tinha muito calcário. E a água com calcário, ela não é uma água boa para os seres vivos se desenvolver. Então, a primeira função desse oxigênio foi a remoção desse calcário. E esse calcário foi se depositando em cima do corpo da cianobactéria. A cianobactéria, para não ficar petrificada, ela passava para a camada superior e ia deixando camadas de calcário à medida que ela removia esse calcário da água. Então, os primeiros organismos que fazem o oxigênio dá o primeiro ganho ambiental, que é a remoção de carbonato de cálcio. 2,7 bilhões de anos atrás, o oxigênio removeu o ferro da água, tá? Começou a remoção do ferro da água, inclusive, vou anotar aqui que eu vou mandar um artigo para vocês, se não mandei, esse eu posso colocar no Siga, que é um artigo da Super Interessante que fala o dia que a Terra enferrujou, ou seja, o dia que o ferro foi removido da água e foi parar no solo, no sedimento do Atlântico, e onde nós temos as grandes quantidades de ferro que estava dissolvido na água, associado às rochas de ferro que vieram por erupção vulcânica. Aí ocorreu a remoção de ferro da água. Não tem mais carbonato de cálcio, que torna a água muito ruim para os outros seres vivos. Não tem mais ferro dissolvido na água em tanta quantidade. Essa água começa a ficar relativamente boa. Eu só não consegui localizar aqui, isso aí eu vou ficar devendo a vocês, mas eu vejo na aula que vem, a estimativa do surgimento da camada de ozônio, tá? Porque isso é fundamental. Então, quem são as cianobactérias? Já vimos que elas são bactérias oxifotossintetizantes. São bactérias que fazem fotossíntese e liberam oxigênio. Elas são procariontes, porque a célula internamente não tem organela, ela não tem núcleo, ela não tem mitocôndria, ela não tem complexo de Golgi, ela tem uma série de membranas internas com funções determinadas. Ela tem membranas que fazem fotossíntese, tem membranas que respiram, o nucleoplasma é espalhado no centro da célula, mas não tem membrana delimitando ele. É uma organização extremamente simples, mas funcional. A morfologia é bastante variada, como a gente vê aqui, e eu volto ao final para a gente tomar um pouco de ciência dessa morfologia, tá? E a reprodução vegetativa e sexuada é bastante simples, também vamos ver isso lá à frente, e a fotossíntese foi obtida por meio de transferência horizontal de gene, que é conhecida nos livros mais antigos como conjugação e nos livros mais modernos como HGT. Ou seja, ela foi produzindo, e até hoje ela faz isso, e é um problema que é muito terrível para a gente. Na época do pré-cambriano, ela obteve a facilidade de respirar através dessa transferência parcial de gene, como se fosse um transgênicozinho, e a capacidade de fazer fotossíntese. E hoje em dia ela vai adquirindo resistência ambiental. Vou falar que nesse momento, depois um pouquinho mais à frente a gente volta a essas características. Se eu pegar uma célula de cianobactéria e cortar essa célula ao meio e levar uma microscopia eletrônica de transmissão, aquele tipo de microscopia que aumenta bastante e que permite que eu veja as estruturas internas de uma célula, nós vamos observar que eu tenho uma região que tem essas lamelas aqui, ó. Lamela não é um nome muito bom, né? Como se fosse vou chamar de membranas. Essas membranas que estão aqui, e essas membranas, elas são chamados tilacoides. Dentro delas estão associados 2 tipos de pigmentos, tá? Dentro e fora, né? 4 tipos de pigmento. E aí, mais à frente, a gente vai ver. Então, ela tem, em direção à periferia, várias membranas fotossintéticas, chamadas de tilacoides.
várias membranas fotossintéticas chamadas de tilacoide. Em meio a esses tilacoides, que está fazendo fotossíntese internamente, nós temos algumas reservas que ficam ali no meio, e temos uma estrutura chamada, deixa eu ver se eu volto aqui, desculpa, chamada aerótopo. E naqueles livros bem caquéticos, eles chamam de pseudovacúolo. A gente volta isso um pouquinho mais à frente, tá? Tudo que você vê, pseudovacúolo, vacúolo de gás, ignora essas palavras. Isso hoje em dia se chama aerótopo. Ou seja, todo o oxigênio que essas membranas fazem, eles, em algumas espécies, nem todas, teoricamente, todos vão sair através da parede e ir para a água. Em algumas, eles começam a ficar acumulados no meio das membranas fotossintéticas e são revestidos por uma película proteica. E à medida que faz fotossíntese, libera oxigênio, isso vai acumulando, 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 e favorece uma flutuação que a gente chama de flutuação negativa. Volto-se daqui a pouco. Então, membranas que fazem fotossíntese, membrana cujo, ao fazer fotossíntese, algumas células, nem todas, conseguem reter o oxigênio, chamado aerótopo, e ainda fazer algumas reservas. Essa área, onde eu tenho essas membranas fotossintéticas, algumas reservas e o aerótopo, a gente chama de cromatoplasma. Crômato tem a ver com a cor, e plasma porque está dentro do citoplasma. Então, é a porção do citoplasma responsável pela fotossíntese. A região central, eu vou ter o nucleoplasma, aqui essas linhazinhas representando o DNA, vou ter também algumas reservas que são feitas aqui dentro, mas não tenho membrana fotossintética. Isso é chamado de centroplasma. Então, cromatoplasma faz fotossíntese, centroplasma coordena as ações do que é feito na célula como um todo, a partir do seu material genético, tá? As reservas que ficam no cromatoplasma, que está aqui de branco, geralmente tem a ver com carbono ou fosfato, e as reservas que estão no cromatoplasma têm a ver com amido. A gente volta aqui como um todo. Compreendido as partes internas de uma célula de uma cianobactéria? Professora, sim, repete de novo centroplasma, por favor. Tá. Eu peguei uma célula de cianobactéria, cortei essa célula ao meio. Qualquer parte do corpo, pode ser de uma colônia, de um unicelular, de um filamento. Peguei lá um organismo, arranquei uma célula, cortei ao meio e levei. Preparei, é claro que tem um preparo para ir para a microscopia eletrônica de transmissão, para eu ver as estruturas internas, tá? Quando eu corto essa célula, eu vejo que tem camadas. Tem camadas que têm membranas que fazem fotossíntese e tem camadas sem membranas de fotossíntese. Essas camadas que têm membranas que fazem fotossíntese e que fatalmente vai dar cor ao organismo, e a gente volta como é que essa cor vai surgir aqui, eu chamo de cromatoplasma, a região do citoplasma que faz fotossíntese. Geralmente ela é voltada para a região periférica dessa célula. E na região central, eu não tenho membrana com pigmento. Ela geralmente é clara. Eu acho que se não tiver uma ilustração agora, que eu já estou dando tanta aula que eu já não sei onde é que estão essas ilustrações. Se tiver mais à frente, vai aparecer que a gente consegue até ver no microscópio óptico quando essa célula faz rotação do citoplasma. Às vezes, na sala de aula, dá para a gente ver. Então, essa região central, onde tem o material nucleico com seu DNA, tem o nucleoplasma, ou seja, aquela porção do citoplasma que está responsável pela divisão e coordenação da célula, é chamado de centroplasma. Nós vamos ter reservas estocadas no cromatoplasma, essa escurinha aqui, que é o amido, a principal reserva, que vem direto da fotossíntese, e vamos ter reservas secundárias estocadas no centroplasma. Entendido isso? Pelo menos entendi. Cromatoplasma e centroplasma. Sim, entendi. Obrigada. Tá. Mais alguma dúvida? De qualquer maneira, eu estou gravando essa aula, tá? E depois eu repasso para vocês. No final, eu explico como é que eu vou repassar, tá? Aonde estão as cianobactérias? Qualquer local que você possa pensar nesse mundo.
ela está em água doce, água marinha, ambiente salobro, tipo manguezal, ou águas com bastante carbonato de cálcio. Não sei se vocês sabem, na região norte de Goiás, Cristalina, Formosa, a gente tem muitas nascentes salobras, porque elas nascem em solos com carbonato de cálcio. Estão em ambiente terrestre, no solo, e agora, durante as férias, que eu dei um curso de cianobionte, cianobactérias, que são simbiontes com qualquer organismo, aí eu observei que tem uma função muito grande, que até agora não tem sido muito estudada, só o pessoal da Finlândia que estudou, que as que estão no solo. Ambiente subaéreo, qualquer casquinha de árvore em local não poluído que você tiver, se você raspar, você vai ter uma cianobactéria ali, um muro mais envelhecido, que pega sol diretamente no sol, também vai ter. Vamos ter cianobactéria profundamente inserida dentro do solo, que migra dentro do solo, vindo buscar a luz mais externamente, e migra para buscar nutriente internamente. Vamos ter cianobactéria no gelo, e vamos ter cianobactéria em água de bromélia. Fitoteumata é a comunidade de organismo que vive naquela água que a bromélia se acumula. Porém, a maioria dos estudos, aquelas que nós conhecemos, vão falar das cianobactérias aquáticas, tá? A maioria das informações dos livros, quase todas são de cianobactérias aquáticas. As subaéreas, para você ter noção, o Brasil tem em torno de 25 anos, mais ou menos, de estudo das subaéreas. Então, é muito pouco estudado ainda no nosso país, e só São Paulo que tem esses estudos. Fora, outros estados não têm. Dentro do ambiente aquático, eu tenho algumas comunidades. A comunidade dos organismos que flutuam, que são os organismos de menor tamanho, que precisam de estratégia para flutuação, e eu volto daqui a pouco. A comunidade de organismos que estão aderidos a algum substrato, numa rocha, numa planta, também volto daqui a pouco. A característica dos organismos que estão na margem, mas eles ou se soltaram do perifito ou vieram do plâncton, mas eles são organismos grandes que estão frouxamente soltos ali na margem, que a gente chega até a visualizar, e vou ter cianobactéria no fundo dos lagos, em regiões mais profundas, porque algumas conseguem sobreviver com o mínimo de luz, com 1% de luz ela já está feliz, tá? E aí, para entender a cianobactéria, a gente precisa estudar a diversidade biológica. Nossa, o que é diversidade biológica? A diversidade biológica é um conjunto de informações que me faz compreender e identificar esse organismo. Não importa se é cianobactéria, se é alga, se é samambaia, o que for. Todos os grupos têm diversidade biológica. Como que eu vou saber a diversidade? Primeiro eu preciso saber como que é a biologia, como que caracteriza a biologia, quem são esses organismos, como sobrevivem, como crescem, qual a forma que possuem e como se reproduzem, que é mais ou menos o que a gente está vendo. Nós já vimos quem são, nós vamos conversar um pouquinho da sobrevivência dele, como cresce também, a forma e como se reproduzem. Outra característica que é importante da diversidade é o uso pelo ser humano. A ecologia, né, que na realidade nós somos um usuário terciário disso, né, porque a importância dela dentro do sistema tem uma função, a saúde humana, que é importante para a gente, e a importância biológica, porque elas podem ser utilizadas de várias maneiras. E aí, onde estão e o que fazem, né? Onde estão? Onde eu posso achar uma cianobactéria para que eu possa entender, saber se está causando problema para a saúde, ou se eu posso buscar espécies para explorar. E aí entra uma palavra que é meio assustadora para muita gente, que é a taxonomia, que nós vimos na primeira aula, a definição disso, que é como a gente vai posicionar esses organismos com relação à sua identidade genética. Então, na taxonomia, é como eu posso diferenciar e como eu posso organizar. Eu sei que é o gênero A, eu sei que é o gênero B, eu sei se esses gêneros são irmãos ou se não tem com nenhuma afinidade, tá? E aí eu vou criar um sistema de classificação a partir de novos taxos que estão sendo descritos. E a filogenia é aquilo que vai nos dar
o parentesco, quem é parente de quem. E, geralmente, quando tem aula presencial, eu costumo fazer para vocês, eu tenho um joguinho de figuras que eu dou para vocês, que, como ele tem que ser colorido, aí eu imprimo na Xerox e eu passo para vocês fazerem um sistema filogenético, para vocês entenderem como é que se constrói isso. Agora, nesse sistema virtual é meio complicado, né? Então, quando eu vou ver o sistema de classificação da cianobactéria, tem uma página um banco de dados enorme, mundial, que trabalha com algas e cianobactérias, fundamentado no Código Internacional de Plantas, Algas e Fungos, e dentro dessa palavra alga muito artificial, eles incluem a cianobactéria. Vocês vão ver que chega lá, domínio eubactéria, que eu falei que atualmente eles chamam mais o domínio de eubactéria. Aí eles apresentam, em vez de colocar linhagem, eles colocam como reino. Ok, cada um usa o termo que quer, né? Eubactéria, de novo, repetiu. Aí eu tenho o filo, que é cianobactéria, e a classe, que é Xenophysis. Só tem uma classe de cianobactéria. Depois tem várias ordens, várias famílias e vários gêneros, né? Inclusive, no simulado de aula prática da próxima semana, que eu já coloquei o link lá no material de vocês, só falta mandar o exercício pela internet para vocês, tá? Mas o link já está lá. Nós vamos ver como é que isso acontece. Maior problema ambiental, maior importância ambiental deste grupo. Formação de floração. Floração é um termo difícil de definir, porque, infelizmente, a pessoa que trouxe esse nome para o Brasil, o nome em inglês é bloom, que é bem definido na língua inglesa, ele traduziu para floração, mas as pessoas ficam pensando que é flor. Não. Floração é um crescimento exagerado das células de cianobactérias, que são beneficiadas com duas substâncias importantes, nitrogênio e fósforo na água. Quando se tem muito nitrogênio e muito fósforo na água, disse que essa água está, entre aspas aqui, superalimentada, tem muito nutriente. E essa água, ela vai favorecer o crescimento de alguns grupos de algas, mas principalmente cianobactéria. A cianobactéria, que devia estar se reproduzindo 3 vezes por semana, ou a cada 3 dias, ela começa a se reproduzir 10 vezes num dia. Tá? E aí, você sai de uma hora para outra, você consegue visualizar a coloração da água esverdeada, e uma característica que é bem determinante de cianobactéria, é que algumas espécies formam uma nata, como essa que está aqui na foto. Você chega no ambiente, você olha assim, a água parece que está nata, às vezes parece um creme de abacate, tem algumas informações. Isso é muito ruim por 2 coisas. Primeiro, produção de toxinas que afetam o cérebro, toxina que afeta o rim e o fígado, toxinas que dá coceira na pele, né? Então, nós temos neurotoxina, que afeta o cérebro. Eu vou anotar de mandar um videozinho do Fantástico para vocês. Neurotoxina, hepatotoxina, o seu fígado pode se separar completamente em 24 horas, e aí quem que consegue transplante de fígado para isso? Então, essas toxinas viraram um terror, tá? E outra coisa, esse ano, no início do ano, na cidade do Rio de Janeiro, ficou insuportável, porque a água tinha cheiro de terra, cheiro de mofo, pelo excesso de produção de geosmina. Geosmina é uma substância, é um organoclorado, não é tóxica, mas dá esse cheiro na água. Imagina você ir tomar banho e sair com cheiro de peixe, com cheiro de mofo, com cheiro de terra, porque ela gruda na sua pele, tá? Então, se torna inviável. Ela não é tóxica, mas ela é desagradável. E sem encontrar outras substâncias. Então, 2 principais fatores que são importantes com esse crescimento exagerado. Uma, a cianobactéria que está crescendo nessa água, ela pode produzir toxinas. Nem todas produzem, algumas produzem. Mas todas produzem geosmina. Então, você fica nesse paralelo. Eu tenho um crescimento exagerado de cianobactéria, uma água que fica esverdeada, que ninguém quer mergulhar numa água esverdeada, a gente quer mergulhar numa água transparente, e, além do mais, o cheiro que não é muito bom.
Quando eu pego uma gota daquela água e levo para o microscópio, parece um engarrafamento, né? Então, eu tenho aqui no caso, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 espécies aqui, ó, sendo que a espécie que predomina é essa que está aqui, ó, que é a microciste, é o Sphaerocarpum brasiliense, que agora virou microciste brasiliense, né? Que ele cresceu demais. Aí depois tem um filamento aqui, que também é tóxico, e eu tenho mais 2 microcistes aqui. Todas essas espécies são altamente tóxicas, são esses grumos maiores produzem toxinas que atacam principalmente o fígado, que detonam com o seu fígado. E essa compridinha aqui, ó, produz substâncias que atacam o sistema neurológico. Então, você pode parar de respirar, pode ficar indo ao banheiro ad eterno, você tem várias consequências, tumores no cérebro quando bioacumula, tumores no rins, aí vai uma série de coisas, ao ponto que o Ministério da Saúde criou um manual de cianobactérias, e há tempos atrás começou a fazer treinamento de médico para sintomas da cianobactéria, porque ocorreram morte de doentes renais em Caruaru. Isso foi uma reportagem muito propagada, né? Foi um exemplar inteiro da Veja em 1996, pelo simples fato que as pessoas morriam no interior de Pernambuco, ninguém sabia o que era na cidade de Caruaru, que é próximo a Recife. Os médicos não sabiam cuidar dos pacientes, as pessoas não sabiam por que eles morriam, as pessoas sabiam que todo mundo um dia morria amarelo, tinha consórcio do caixão, tudo tinha a ver com a água maltratada. Quem quiser depois, me manda e-mail que eu tenho o PDF dessa revista, uma quantidade muito grande. No final, morreram 120 pessoas. E, hilariamente, começou com uma pessoa que tinha um parente fazendo hemodiálise na clínica. Cada pessoa precisa de 300 litros de água para fazer hemodiálise. Não tinha água para fazer hemodiálise, ele foi lá no reservatório e buscou. Pegou o seu caminhãozinho e colocou lá. Primeiro, água, fonte azul. Água clorada, ele colocou a água, todo mundo achava que cloro limpava tudo. Hoje em dia, quando tem floração de cianobactéria, a primeira coisa que a lei disse é que não pode jogar cloro. Ele jogou cloro e veio com seu caminhãozinho, balançando na estrada, o cloro lá misturando. O que o cloro faz? O cloro arrebenta a célula. Quando a célula está fechada, a toxina vai saindo aos poucos. Quando a célula arrebenta, ela sai por total. E ele pegou esse caminhãozinho e abasteceu o hospital, que por lei hoje em dia isso também não pode. O hospital, qualquer tipo de hospital, não pode receber qualquer água. E ainda tinha a seguinte frase no caminhãozinho do cara: se Deus é por nós, quem será contra nós? A cianotoxina. Então, isso revolucionou o mundo inteiro. Infelizmente, é o primeiro caso comprovado da cianotoxina da água até o corpo de um ser humano, né? Então, isso foi uma coisa que revolucionou as leis do mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, passaram a se preocupar, porque foi comprovado realmente que isso aconteceu. Entenderam o problema da floração e crescimento de cianobactéria? Sim, professora. Sim. Por exemplo, no caso de água de manguezal, que geralmente o pessoal fala que é água salobra, que ela tem um cheiro ruim e tal, pode estar relacionada à cianobactéria? Não, a água, o manguezal é o encontro de tudo que o rio traz do continente, material em decomposição, com a água do mar. Então, ali, o cheiro dela tem a ver com a decomposição. Lembra que eu falei que a geosmina não é só a cianobactéria que produz? Os fungos também produzem geosmina. Quando você está na sua casa que começa a chover, a primeira coisa que você sente é cheiro de terra, não é? Sim. Sim. Não é cheiro de terra, porque terra não tem cheiro. É cheiro da água que bateu na superfície do fungo, ou do esporo, ou do micélio, e aí essa superfície é ativada. Então, libera aquele cheiro que é a geosmina, tá? Então, a sua memória de cheiro de terra não é de terra, é de fungo, tá? Então, tem outros organismos que produzem geosmina, só que a cianobactéria, com o problema do ser humano que não trata esgoto, né, que desmata tudo, que ainda tem outra coisa também. Da mesma forma que o agrotóxico cresce a planta no campo, ele cresce a cianobactéria dentro d'água.
Então, isso virou um cenário, assim, multidisciplinar. Não se estuda mais cianobactérias sem você conversar com engenheiro, sem você conversar com agrônomo, sem você conversar com gestor, se monitora cianobactéria por satélite, porque já criaram um sensor para o pigmento azul da cianobactéria, porque o negócio é mundial e é muito horrível, né? Então, tem muito a ver com isso. Tá? Aí é uma novela, a gente fica aqui, quem quiser eu tenho alguns textos assim interessantes em português, também posso passar para vocês, mas não é texto para eu cobrar, é só a nível de conhecimento, tá? Vou passar para vocês, assim, botar até no e-mail, para conhecimento, ok? Então, voltando aqui, as subaéreas, quando você passar assim, você vê um muro todo assim escurecido, em local com luz, que recebe sol, isso é cianobactéria, não é fungo, porque o fungo não gosta de luz. Aí você vê uma estátua assim, toda escurecida, toda meia suja, isso é cianobactéria. Essa foto aqui é uma foto histórica, na Olimpíada de 2008, que foi em Pequim, todos os reservatórios da China estavam cheios de cianobactéria, né? Um deles era esse aqui. Aí os Estados Unidos ficou enlouquecido, levou um navio daqueles grandes para os atletas não dormirem na Vila Olímpica, dormirem no navio, levou os outros navios com água limpa para fornecer para os atletas, porque já se tinha a noção desse problema. Então, é uma coisa, assim, bastante estranha. Às vezes cresce muito, você tira com balde, tira com a mão. A coloração pode não ser verde, dependendo do pigmento ativado, pode ser de outras cores, e você pode rastrear do espaço. Isso aqui é uma floração no mar, né? Apesar que é mais comum em água doce a gente ter floração de cianobactéria, e aí aqui eles conseguem rastrear para o satélite se essa floração que está aqui é de cianobactéria. Isso é o futuro, que é a geração de vocês que vão para isso. Então, vamos falar um pouquinho da célula, da parede e as membranas celulares, tá? Essa parede daqui vai ser muito importante a gente saber para a nossa próxima aula. Por que vai ser importante a gente saber para a nossa próxima aula? Porque cianobactérias é que vão originar o cloroplasto. Então, a parede celular é uma parede celular das bactérias gram-negativas. É a mesma parede que uma bactéria gram-negativa tem. Pode até fazer testes de gram com cianobactéria que ela vai responder positivamente. Que é composta por peptídeo glicano, ácido tecóico e ácido lipoproteico. Então, uma parede que ela tem a formação por várias camadas, né? E o que acontece? E essas camadas externas, que a gente vai ver mais à frente, ela vai ser subdividida em 3 ou 4 camadas. Essa coisinha cinza que está aqui, ó, isso é a mucilagem, que é uma substância que ela produz como se fosse uma geleia para proteger a célula. Depois a parede está aqui, ó, tanto que pegou, e daí a gente vê essa parede aqui. Tem essa ilustração aqui, mas eu volto, acho que mais à frente é uma ilustração melhor da parede, tá? Então, se a gente for observar isto aqui, ó, eu tenho peptídeo glicano, ok? Tenho o ácido lipoproteico misturado aqui ao compridinho, e tenho os ácidos tecóicos também compridinho. Então, essa camada de peptídeo glicano, ela tem essa conformação. Quando ela vira, passa a contribuir formando cloroplasto nos eucariontes, ela vai perder um pouquinho disso aqui. E daí eu volto para vocês, tá? Então, aqui já é a membrana plasmática, né? E o espacinho entre a parede e a membrana plasmática. Essa daqui que é melhor, que eu gosto. A constituição daquela parede, a gente observa que eu falei que tinha 3 ou 4 camadas, né? A membrana externa, que está aqui, que delimita o citoplasma, que está aqui com aquela constituição de membrana mesmo, das bactérias. Depois tem a camada S e tem a camada EL. Essa última camada, ela é facultativa. E as bactérias, as cianobactérias que a têm um ganho ambiental muito grande, porque são sensores de mudança na água, né? Então, isso faz com que o organismo se prepare internamente. Essa camada S é uma camada onde a gente vai ter aquela, junto com a camada OM, e associado à terceira camada do peptídeo glicano, e o citoplasma aparece aqui embaixo, ó.
que já é o citoplasma e a membrana plasmática aqui. Então, o que vai acontecer? Ela vai dar uma proteção muito grande à cianobactéria. 1 camada, 2 camadas, 3 camadas e, às vezes, 4 camadas. Essa camada OM, ela tem umas perfurações aonde são lançados jatos de mucilagem. Tem algumas cianobactérias que não têm abertura na parede, daí elas não têm mucilagem. Aquele colóide, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que a protege, tá? E essa constituição de parede, ela vai ser importante, depois a gente volta a isso nos eucariontes, tá? Aqui, de novo, na microscopia eletrônica, né? Aquela camada fibrilar, a OM, a peptidoglicano e a membrana plasmática. Então, ela pode ter 4 ou 3. Quando tem essa estrutura aqui, ela tem um sensor. Quando não tem, ela não tem um sensor, tá? E aí, a gente tem essa constituição de camadas que é importante. A configuração de substâncias químicas, a gente também já falou. O que importa? 4 ou 3 camadas de revestimento, 4 ou 3 camadas semelhante à bactéria gram-negativa. Mesmo tipo de constituição. Não tem como mudar, tá? A mucilagem, estão lembrados aquelas aberturas aqui, ó, onde é lançado jatos? Esses jatos jatos que a gente chama de mucilagem, tá? A mucilagem é como se fosse uma gelatina que envolve e protege. Se cair alguma sujeira aqui, não chega até a célula, tá? E essa gelatina pode envolver tanto aqui uma colônia pequenininha, um filamento. Às vezes, a gente consegue ver esta gelatina. E, às vezes, a gente não consegue ver a gelatina. E aí, eu preciso colocar nanquim. Porque eu vou olhar, eu vou ver essa colônia aqui, um monte de células, não sei onde começa, onde termina a colônia, não sei. Esse filamento aqui eu também não sei. Aí eu coloco nanquim, que é uma substância que vai ressaltar a mucilagem, ele não é um corante, a mucilagem continua transparente, a gente passa a ver de branco porque faz contraste com o nanquim, tá? Então, eu preciso saber se essa mucilagem é muito distante da célula, se ela é muito coladinha com a célula, isso é importante. Então, 2 padrões de revestimento. Pode ter ou pode não ter. Quem tem mucilagem flutua melhor ou gruda melhor, no caso das perifíticas, tá? A conspícua, eu ponho no microscópio e eu já vejo. A inconspícua, eu preciso botar um nanquim, porque eu não sei, pode ser 3 grupos sozinho, aqui não, a mucilagem me mostrou que é um grupo só na mesma mucilagem, grupo de células, tá? Isso é importante. Com relação ao citoplasma, a gente já viu crômato e centroplasma, né? A função, vimos os tilacoides. O tilacoide é aquela membrana fotossintética que está no cromatoplasma. Eu vou destacar como se fosse uma membrana dessa aqui, levar para o próximo slide. Aí eu vejo, dentro da membrana, eu tenho clorofila aqui dentro, tá? Clorofila A, dissolvida de forma líquida, captando a luz do sol, diretamente fazendo fotossíntese. Por fora da membrana, aqui, ó, nesse slide, ele parece umas esferas cinza, não sei se está dando para vocês verem. A gente tem esse grupinho de pigmento aqui, tá? Aderido do lado de fora da membrana, ele como se fosse um grão. Como que esse grão é formado? Por 2 pigmentos, azul e um vermelho. O vermelho se chama ficoeritrina, o primeiro azul, ficocianina, e o azul mais profundo, mais dentro do grão, é chamado de alocianina. Esses são considerados pigmentos acessórios. Todo pigmento acessório são aqueles pigmentos que não fazem fotossíntese, mas eles captam energia solar e repassam para a clorofila, dentro do tilacoide. E aí, o que vai acontecer? Se a cianobactéria tem muito pigmento azul ou muito vermelho, ela pode ir mudando de cor. Aí, nem sempre, necessariamente, ela vai ser azulzinha. Mais à frente, a gente tem os exemplos. Eu tenho uma foto de uma cianobactéria bem azul, e tem outras cores que não vai para o verde, daí vai combinando, essa clorofila, etc.
tá? Então, tilacóides, membranas que fazem fotossíntese. Dentro dessa membrana, eu tenho a clorofila dissolvida, e do lado de fora eu tenho grãos, um conjunto de grãos de 3 pigmentos, que eu acho que não vai aparecer o nome aqui, não. O conjunto de grãos é chamado ficobilissomas, ficobiliproteína, ficobilina, você vai ter um monte de nome desse na literatura. Então, vamos para o pigmentos e reserva. Cianobactéria. Antigamente se achava que ela só tinha clorofila A. À medida que vão se descobrindo os novos grupos que vão se reconhecendo, a gente sabe que tem clorofila D de dado, tem clorofila B. Recentemente, em 2017, descobriram a clorofila F. Então, sempre vai ter a A. E algumas outras espécies vai ter a A e mais uma clorofila, tá? Isso é característico. O estoque os outros pigmentos, ficobilina, que é aquele que eu mostrei anteriormente, formado por 3 grupos de pigmentos de forma sólida, caroteno, beta-caroteno, que é o que se transforma em vitamina A, e algumas xantofilas, que são pigmentos amarelos. Os carotenos são pigmentos laranjas a vermelho. Quais são as substâncias de reserva? Qual é a poupança que ela faz com a fotossíntese? Porque se um dia faltar, ela não vai morrer de fome. Porque ela faz fotossíntese, ela produz o carboidrato que ela vai usar. Aí o excesso de carboidrato ela vai estocando, porque se ela ficar sem luz, ela pode ficar 3 meses sem alimentação. Você imagina um negócio que dá floração, que mesmo que se você botar no escuro, ela sobrevive. É meio complicado. Então, ela estoca a chamada cianoficina, amido cianoficiano e glicogênio, tá? E a parede celular, a gente já viu que é a mesma das bactérias gram-negativas. Clorofila A e clorofila B, a gente vê em endossimbiontes de corais. Clorofila A e clorofila D, a gente vê em alguns organismos subaéreos. Clorofila A e clorofila F, a gente vê em algumas espécies que podem ficar expostas ao sol, porque a clorofila F funciona como se fosse um filtro solar. Então, se eu pegar aqui o montante de clorofila, tudo que ela quer é pegar a energia solar. Vocês já viram na física que quando a luz entra dentro d'água, ela vai se refratando, ela se subdivide em diferentes comprimentos. Mais à frente, acho que tem um slide desse. O menor comprimento e mais energético está em torno de 400, o maior comprimento, menos energético, mas danoso, principalmente para o ser humano, está em torno de 700 a quase 800. Então, ela pega todos os pigmentos que estão aqui e ela perde esse meiozinho aqui. Mas será que ela perde? Não, porque ela joga com aqueles outros pigmentos que ela tem. Ela joga com a ficoeritrina, ficocianina, aloficocianina, então ela pega toda a energia que ela possa obter com a iluminação, quando essa iluminação é refratária. Azul e verde são os pigmentos mais energéticos, tá? Os vermelhos são os que trazem maior quantidade de calor, né? E aí ela tem a capacidade de pegar ela não perde nenhum pigmento, por isso que ela, quando você dá nutriente para ela pode crescer exageradamente, porque ela basta ter uma luz, se ela tiver uma luz bem escura, ela vai conseguir pegar aqui, se ela tiver muito clara, ela vai conseguir pegar energia solar para ela fazer fotossíntese. Ela tem o que a gente chama de adaptação fotocromática. Ela pode usar todos os pigmentos. Se ela usa todos os pigmentos, ela fica negra. Se ela usa somente os pigmentos, se ela absorve todos os pigmentos, ela fica negra. Se ela usa apenas algum ou outro pigmento aqui, ela vai ter a cor desses pigmentos. Ela pode chegar de azul a vermelho, a verde piscina, e daí vai tendo as cores que ela possa chegar. Lembrando que... Sim, pode falar. Aquele fenômeno do mar vermelho é cianobactéria ou não? Não, a maré vermelha é dinoflagelada. A gente vai falar um pouquinho mais à frente no curso, tá? Que é outro problema sério também, porque eles também produzem neurotoxina e hepatotoxina que mata uma baleia, você imagina, né? O negócio o negócio é dentro de criptógamos, não? É dentro de criptógamos. Daqui 3 semanas a gente está falando sobre eles. Ah, sim. Tá? Aguarde.
Estávamos escondidos, mas somos perigosos. Esses pigmentos que eu falei aqui para vocês, a gente já comentou, o pigmento vermelho e 2 pigmentos azuis, e aqui, como ela capta isso. No material que eu mandei para vocês vai ter alguma coisa disso, tá? Ups. Lembrando que, dentro do tilacoide, clorofila, do lado de fora do tilacoide, nós temos os pigmentos em forma de grão, tá? Que ajuda, esse conjunto aqui capta qualquer cor, qualquer comprimento de onda de qualquer cor, tá? E aí, para variar, ela desenvolve substâncias anti-UV na mucilagem. A mucilagem fica amarelinha assim, porque é uma substância que ela pode pegar sol até 60 graus. Hoje deu 49 no Mato Grosso, né? 49 graus em Mato Grosso, em Cuiabá. Então, ela pode pegar, as que têm essas substâncias anti-UV, elas estão sendo muito estudadas, principalmente para utilizar-se pela cosmetologia. Eu tenho um ex-aluno daqui que foi para os Estados Unidos, financiado pela L'Oréal, porque o material que ele estudava tinha citoneminas, né? Então, dependendo da substância, a mucilagem fica castanha, a célula não, a célula continua verde, azulada, azulzinha e tal, mas a mucilagem fica dessa forma, de maneira que a luz solar não entre, não detone com a célula dela. Se a gente lembrar que ela estava no pré-cambriano, quando só tinha desgraça na atmosfera, muito ozônio, muita coisa, isso hoje em dia para ela é fantástico. E aí começaram a estudar vários tipos de substâncias, né, que tem essa capacidade, consegue eliminar determinada a fonte de UVA, né, UVB, mais no final. E aí, são substâncias que agora está bastante de olho. Com relação às reservas, geralmente carbono e polifosfato, eles ficam no centroplasma. Aqui eu tenho um grão de carbono cilíndrico, bem longo, que passa de uma célula para outra, numa microscopia de transmissão, e aqui um grão de polifosfato. E o cianofficina, que são essas bolinhas mais claras, e essas estruturas aqui, elas vão ficar no cromatoplasma. Então, as principais reservas são essas, né? Porque a cianofficina, ela produz e consome. As reservas é o que ela estoca para um dia de grande necessidade, tá? A poupança dela. Quais são as estruturas especiais que vão dar um ganho ambiental a esse grupo, né? Nós temos 3 grandes estruturas. O aerótropo, que nós vimos mais à frente, o heterócito, que é essa célula aqui que fixa nitrogênio do ar. Nós inspiramos o nitrogênio e expiramos o nitrogênio, não aproveitando. A gente precisa se alimentar para obter o nitrogênio. Cianobactéria, não. Algumas delas produziram esta célula aqui que capta nitrogênio do ar e já transforma ele e segura. E vai ter também o acineto, que é essa célula maior aqui, que é um cisto de resistência, tá? O aerótropo e o heterócito, eu me lembro que tem os slides, mas o acineto não lembro se tem os slides à frente, mas eu já falo aqui do acineto para vocês. Quando todas as condições no ambiente estão muito ruim, nem todas as espécies produzem acineto, só produz acineto quem produz heterócito, tá? O que acontece com essa célula? Era uma célula vegetativa comum, que ela cresce muito e estoca todo o material genético, todas as reservas aqui dentro, e pode durar até 450 anos, tá? Falando do aerótropo, que eu falei para vocês que fica no cromatoplasma, que é o oxigênio que é segurado após a fotossíntese, encapsulado com uma película de proteína, não existe vesícula, tá? Então, ele fica no cromatoplasma. Quando a gente olha na microscopia eletrônica, se eu olho de lado, ele é compridinho, parece uns palitos. Se eu olho de frente, parece uma casinha de abelha, tá? Então, quando chegar, acabou a fotossíntese, essa película vai desfazer, essa célula volta ao normal, sem ter essas áreas. Na microscopia óptica, no laboratório, a gente olha como se fossem umas formações irregulares dentro da célula, porque quando ele é acumulado aqui dentro, empurra o tilacoide mais para dentro e a gente não consegue ver a cor do cromatoplasma. É uma estrutura formada por moléculas de oxigênio circundado por proteína.
À medida que a célula acumula oxigênio, ela flutua mais, tá? E esse acúmulo de oxigênio ajuda também a proteger do excesso de energia solar. Quando o Sol acaba, na baixa irradiância, desculpa, ele começa a ser formado, quanto mais aumenta a irradiância, mais ele é formado, e quando o Sol acaba, ele simplesmente se desfaz, tá? Outra coisa, não se sabe por que as espécies que têm aerótopos geralmente são produtoras de cianotoxinas, tá? Não existe pseudovacúolo nem vacúolo de gás. O livro tiver escrito isso, você rasga, tá? Não existe. Aqui só para a gente ver que durante o dia a célula recebe muita iluminação, começa a fazer os solutos da fotossíntese, materiais oriundos da fotossíntese, e aí ela fica com muito material estocado, ela às vezes pode aumentar de tamanho e ela flutua. Durante a noite, esses aerótopos, eles murcham ou desaparecem, as películas se rompem, a célula ou a colônia afunda, passa a noite no fundo do ambiente, se alimentando de nitrogênio, se alimentando desses solutos que fizeram com que ela aumentasse de tamanho. Bastou o Sol bater, à medida que vai aumentando a luminosidade, a célula volta a flutuar. Então, esse é um ciclo que a gente costuma chamar que tem uma flutuação negativa, porque esse organismo não é para flutuar, ele não tem flagelo, ele às vezes é pesado para se manter na coluna d'água, mas tem aerótopo, ou seja, retém o oxigênio da fotossíntese, tá? De novo, o aerótopo é o oxigênio encapsulado por proteína em alguma região do cromatoplasma, ok? Outra célula que é muito importante, e nem todas as cianobactérias produzem. As cianobactérias, elas fixam nitrogênio. Geralmente, elas podem fixar por 3 maneiras, mas nós vamos conversar aqui sobre a especializada, tá? A espacial são esses prolongamentos na extremidade da célula, que ela segura o nitrogênio. A temporal é ao longo do corpo todinho, mas existe um grupo que se especializou em produzir uma célula diferenciada. Outro erro também nos livros, quando está escrito heterocisto, já se definiu que essa célula não é um cisto, porque ela não germina. Então, ela é uma célula especial que não tem cromatoplasma, ela tem centroplasma, mas não tem cromatoplasma. Ela é alimentada pelas 2 células adjacentes. Tá? O que acontece nesse heterócito? Aqui dentro tem uma enzima chamada nitrogenase, que fica próximo da parede. Lembra a parede com poro? O que acontece? O ar, quando toca aqui, essa nitrogenase puxa o nitrogênio para dentro da célula, o nitrogênio bruto mesmo, e repassa, começa a transformar em NH3, que é a amônia. Essa amônia gruda numa substância e é levada para a célula do lado, tá? Ela faz isso o dia inteiro. Se não tiver nitrogênio na água, ela faz isso. Por que o nitrogênio é importante? Porque o nitrogênio é que faz aminoácido, é que faz proteína. Então, nenhum ser consegue viver sem nitrogênio. Não tem nitrogênio na água? Então, vou fazer isso. Uma outra coisa que essa célula faz, ela é alimentada pelas células do lado, porque ela não tem cromatoplasma, só centroplasma. Então, a célula do lado produz alimento e repassa para ela, e parte dessas substâncias alimentares consegue associar o nitrogênio e transformar em amônio. Então, isso aqui é muito intensivo, né? A cianobactéria tem mais um grupo de bactéria que é capaz de fazer isso, de captar nitrogênio do ar. Então, se faltar nitrogênio na água, ela está pouco se importando. Se ela é uma subaérea, ela vai ter muito nitrogênio para ela, porque ela consegue fazer esse tipo de organização, tá? Então, mas outra coisa, por que ela não tem o cromatoplasma? Porque a nitrogenase não funciona se tiver oxigênio. Aí ela tem que ser alimentada pela célula do lado e eliminar todo o cromatoplasma, para que ela possa funcionar como uma maquininha. Pega o nitrogênio aéreo, gasoso dissolvido na água,
pega esse nitrogênio, transforma junto com as substâncias nutritivas que chegaram da célula do lado em amônia. A amônia é captada pela glutamina e repassa para a célula do lado. Então, essa fisiologia ela é muito importante. Por que eu falo isso? Primeiro, quem tem heterócito está em uma ordem específica de cianobactéria, tá? Aqui heterócito, aqui heterócito, aqui heterócito. Quem tem heterócito produz também o acineto, aquele cisto, tá? E fixa nitrogênio. E mesmo que tudo estiver mal, pode viver 450 anos, você imagina a estratégia ambiental disso. E um dos maiores problemas no desenvolvimento desses organismos, principalmente que tem acineto, né? Eles chamam de hipnosporo, esporo dormente ou hipnotizado, né? É bastante perigoso. Você imagina uma espécie que tem aerótopo para flutuar, fixa nitrogênio do ar, e ainda pode deixar cisto por 450 anos, e produz toxina neurológica, você imagina quando é que isso vai terminar. Não termina, é uma loucura, né? Entenderam a importância dessas três estruturas? Uma é a parte interna da célula e as outras duas são células transformadas. Entenderam a diferença de um para o outro? Sim, professora, ficou bem claro. Tá, ok. Vamos à morfologia do corpo. Nós temos dois grandes padrões que se falam. Antigamente eles falavam que isso era evolutivo, agora já viu que não é evolutivo, tá? Eu tenho os cocóides, que são unicelulares ou colônias, e temos os filamentosos, que são cadeias de células, uma embaixo da outra, né? Uma série de células formando cadeias. Então, o tipo cocóide é considerado o tipo mais primitivo morfologicamente. Dentro de cocóides, eu tenho os organismos unicelular, formado por uma única célula, que por acaso estão duas próximas, é formado por uma única célula, que pode se dividir, formar duas células, etc. E as colônias dos mais variados tipos. Característica da colônia, eu tenho uma mucilagem, mesmo que eu não veja igual essa aqui, ó. Eu tenho uma mucilagem daquele tipo conspícua, essa também. Essa mucilagem reúne células, tá? Essa aqui também é bem conspícua. E o que vai separar a colônia? Forma da célula e arranjo dessa célula. O arranjo dessa célula é determinado pela divisão, tá? Que a gente nem vai entrar nisso, porque essa divisão é extremamente complexa. Eu vou citar um pouquinho mais à frente. Porque você tem que botar sua cabeça em 3D para entender essa divisão, tá? Os unicelulares podem ter mucilagem também, ou pode não ter, e a colônia sempre tem mucilagem, tá? A linha filamentosa, ela é formada por uma cadeia de células, que a gente chama de tricoma, e esse tricoma pode ou não estar envolto, está envolto por uma bainha de mucilagem, tá? Então, quando eu tenho tricoma e bainha de mucilagem, eu chamo de filamento. E aí eu vou precisar, aqui no caso, a forma da célula. Essa célula aqui, ela é retangularzinha. A gente vê os tracinhos aqui, os septos, tá? Eu vou precisar disso, da forma da célula, mas ninguém vai decorar isso. O que é um filamento? Um tricoma dentro de uma bainha de mucilagem. A bainha é colorida, muitas vezes, porque tem aqueles filtros solares, tá? E aí, a forma da célula que vai ser fundamental. Dentro... Ai, tá acabando a minha energia aqui. Dentro dessa bainha de mucilagem, eu posso ter mais de um tricoma, tá? Que geralmente fala assim, tricoma único ou múltiplos. Posso ter mais de um tricoma aqui dentro. Então, essa bainha vai proteger, muitas vezes, mais de um tricoma, como tá aqui, ó. Aqui eu só tenho um tricoma, e aqui eu tenho vários tricomas. Essa bainha aqui eu vejo, mas ela pode ser inconspícua ou aquela bainha fluida que a gente não vê, tá? E nas cianobactérias filamentosas, eu tenho aquelas que todas as células são iguais, ou tenho aquelas que têm heterócito, que são os filamentos heterocitados e que produzem acinetos, tá? Dentro do filamento de cianobactéria,
Esses filamentos que não têm ramificação, eles são chamados de filamentos simples, porque eles não têm ramificação. Mas tem alguns que têm ramificação. Espero que vocês entendam aqui. Quando o filamento está se desenvolvendo, a célula divide, vai formando uma célula para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, continua a série de filamentos. Em algum momento, olha aqui, ó, o septo de divisão mudou, em vez de ele ser transversal, ele passou a ser perpendicular. Espero que vocês estejam vendo aqui, o septo mudou. Aí essa célula aqui, quando o septo é transversal, uma célula para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse aqui, ó, essa célula vai ser empurrada para fora. Tá? Aí ela vai começar a formar um ramo, porque ela não tem como crescer, ela tem que só cresce para o lado, ela tem que crescer para cá. Vai começar a formar um ramo, esse ramo vai crescer, ó. Aqui cortou transversal, então ela vai crescer e vai formar ramificações. Isto é chamado de ramificação verdadeira. Quando ocorreu a mudança da divisão celular, em vez de ser transversal, vai ser perpendicular. E as duas células originárias, uma fica no espaço da série de células e a outra é enviada para fora e cresce e acaba formando ramos, tá? Outro tipo de ramificação que a gente chama de falsa, aonde tem um heterócito, ou então, numa região que não tenha heterócito, vamos ter o processo de divisão que vai formar um falso ramo. De que maneira? O heterócito aqui é mais fácil. Ele quebrou, ou morreu, ou aconteceu alguma coisa, ou então ele está lá trabalhando intensamente, ele desconecta dessa célula. Aí a célula vai crescer por cima dele e sai. Mudou o plano de divisão? Não, ela continuou dividindo assim, ó, transversal, 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 só que ela continuou crescendo. Daí ela saiu e formou uma falsa ramificação. Esse aqui, ó, ou uma célula morre, ou essas duas que estão em contato se dividem, começam a crescer muito intensamente, começa a ter como se fosse uma força de mão, ela começa a uma empurrar a outra, até que elas saem, e aí saem duas ramificações. Mudou o eixo de divisão da célula? Não mudou. Ainda continua transversal, 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 só que fez com que ela saísse e assim fosse. Aí eu tenho, no caso, duas ramificações. Quando só tem uma, porque desviou do heterócito. Quando tem duas, foi aquela briga de força, porque elas começaram a crescer, começaram a se forçar, e daí elas saíram. Essa aqui que eu falei que era uma ciano bem azul, né? Eu tenho o heterócito aqui, porque não tem cromatoplasma, aqui já está naquela fase de desenvolvimento, de crescer exageradamente, depois ela se solta, e vai formar uma falsa ramificação. Uma mucilagem bem nítida, tá? E aí eu vou observar isso aqui. Entendido a diferença de ramificação verdadeira para ramificação falsa? Sim, professora. Tá. Ramificação falsa só ocorre em cianobactéria. Quando a gente chegar em alga, só tem ramificação verdadeira, tá? Movimento. Lembra daqueles buraquinhos que tinham aqueles orifícios, é melhor falar orifício, né? Que tinha na parede celular? Quando eles lançam jato, tem algumas cianobactérias, principalmente dessa ordem aqui, que tem um mecanismo de lançar jato aqui, que faz com que, de mucilagem, aquele coloide que protege, que a velocidade do lançamento faz com que ela tenha movimentos, esse movimento ativado por microfibrilas, tá? Não existe flagelo neste grupo. Então, às vezes, a gente está no microscópio, a gente vê ou uma cianobactéria que fica rodando em torno dela mesma, ou ela fica fazendo zigue-zague. É muito comum no material vivo, a gente vê por conta desse jato. E esse movimento, ela está buscando alimento, porque às vezes ela está num local que não tem alimento, ela começa a secretar muito rapidamente essa mucilagem e buscar alimento, para deslocar para um local que tem alimento, que ela absorve através da parede celular também, tá? Como toda regra tem exceção, o que acontece? Essa pedra é lá de Terra Ronca,
a gente foi fazer um trabalho em terra ronca e a gente olha, cada bolha dessa é uma colônia macroscópica. Quando a gente pega uma bolha dessa e leva para o microscópio, a gente vê que esta colônia é formada por filamento. Ela não é formada por células como as outras colônias, tá? E é filamento heterocitado, que isso aqui são heterócitos, tá? Outra exceção, Nostoc, que é uma colônia macroscópica de cianobactéria. Essa aqui ainda está pequenininha, ela pode chegar do tamanho da mão da pessoa. Nostoc é um mundo, se você for estudar questão de Nostoc, é quase 2 semanas de aula, tá? Porque ele é um dos seres de cianobactéria mais interativo, ele promove simbiose, ele vive de vida livre, ele tem simbiose com fungo, com inseto, com planta, né? Então, ele veio para o mundo para se consorciar com alguém, né? E alguns vivem de vida livre, como esses aqui, que as colônias estão pequenininhas, né? Quando a gente pega uma colônia dessa, leva no microscópio, é uma mucilagem bem nítida, e aqui dentro tem vários filamentos. Problema do Nostoc, se chama BMAA. Eu não coloquei o slide aqui, mas depois, quem interessar, eu posso mandar o artigo. BMAA é uma neurotoxina que causa Alzheimer, mal de Parkinson e ELA. E como que eles descobriram? Tem uma comunidade nas Filipinas, chamado Povo Chamorro, é uma ilha das Filipinas, um arquipélago lá das várias ilhas, né? Que foi colonizado pelos espanhóis, por isso que tem esse nome Chamorro, e que as pessoas se alimentam, primeiro, de uma planta que faz simbiose com esse Nostoc. E, além dela se alimentar dessa planta, ela se alimenta de um morcego, um firefox, que é um morcego gigantesco, tem 2 metros de envergadura das suas asas lá, né? E esse firefox come o fruto dessa planta que faz simbiose, bioacumula o BMAA, e as pessoas comem o morcego, come as plantas que fazem simbiose com o Nostoc e começa a ter problemas mentais. Essa população tem em torno de 60% das pessoas com problemas sérios neurológicos comprometidos, que também já foi comprovado que é Nostoc, que veio desse BMAA. Agora, eles estão estudando isso ao longo do mundo inteiro, principalmente os incas, e quando eu estive no Peru, eu comi tipo um refogado de Nostoc. Eu falei, ai, meu Deus, devo estar com BMAA dentro da cabeça, né? Você vê que aquele pessoal come muito Nostoc, os incas, eles produzem Nostoc naquelas lagoas de altitude e se alimentam. Então, hoje em dia, isso aqui virou uma novela. Qual planta no Brasil que faz simbiose com Nostoc? Uma delas, produtoras de sagu. Agora, o pessoal está investigando se o fruto sagu bioacumula ou não BMAA, né? O fruto não, o sagu mesmo, né? Que o sagu, às vezes, vem da medula da planta, né? Então, isso aqui virou uma novela mundial, porque já sabe que é altamente eficiente afetar o cérebro do ser humano, tá? E aí as pessoas cultivam, aqui onde acha muito Nostoc, aquele salto do Tiquira, Corumbá de Goiás, ali nas cachoeiras, porque ele não precisa estar dentro d'água, ele gosta de local úmido, bem úmido, né? O solo encharcado, então a gente acha bastante Nostoc por aqui, pertinho, em Terenópolis tem bastante também, tá? E para a gente finalizar, nós vamos observar a questão do processo reprodutivo. Cianobactéria não tem reprodução sexuada. Ela só tem reprodução vegetativa, aquela que é feita por crescimento celular, aquela fissão que é para dividir as células em 2, ou então para dividir em muitas, ou então ela vai dividir as células e formar esporos de tamanhos desiguais, ou então porque o filamento se fragmenta, né, que é o caso da fragmentação, o filamento quebra e forma estruturas menores para crescer. E também tem reprodução espórica ou assexual. Ela vai formar esporo dentro da célula, ou ela vai formar, como está aqui embaixo, uma célula fechada, cheia de esporo dentro,
e vai formar esporo fora da célula. A parede quebra, aí o citoplasma em contato com a água começa a desencadear a formação de esporo. Então, se a parede quebra e o citoplasma desencadeia a formar esporo, esse é um tipo de esporo chamado de exósporo. Se o esporo ele é formado dentro totalmente da célula, ele é um tipo de esporo chamado endósporo. Ainda temos o acineto, que a gente viu aqui há pouco, aquele esporo que pode durar até 450 anos, sem água, sem nada, com a luz solar danada, e fica aí viável, né? E ainda uns esporos muito pequenininhos que eles chamam de nanócitos. Então, nós vamos ter esses tipos de organização no processo reprodutivo. Aqui o acineto, né, que ele geralmente ele é muito grande para a gente ver. Aí eu botei 2 ciclos bem fácil. Quando aqui eu tenho um filamento espiralado, esse filamento começa a formar uma área de ruptura chamada necrídea, ele se quebra em vários fragmentos, que a gente chama de hormogônio. Cada um hormogônio que veio oriundo daqui, ele vai crescer e formar um novo filamento. Simples, rápido, sem complicação. E os beócitos, a mesma coisa. A célula adulta, que é unicelular, dentro dela ela começa a dividir em inúmeros partes do seu citoplasma e formar uma célula nova, tá? E aí a gente tem a formação do que a gente chama de beócito, formar de vida livre. E aquelas células que só dividem em 2, aí é mais rápido ainda, tá? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula, né? Só lembrando, cianobactéria é uma questão de água. Nós temos 2 legislações muito importantes, a portaria 05, que é do SUS, no anexo 20 da portaria do SUS, a gente tem potabilidade de água, e um dos quesitos é não ter um determinado número de cianobactéria na água, não ter cianotoxina na água, não se pode fornecer abastecimento público com cianobactéria nem com cianotoxina, porque ou a pessoa morre, ou a pessoa vai bioacumulando e ficando com câncer, né? A história de Caruaru tem muito a ver com isso, porque que as pessoas sempre morriam amarela, porque eles falavam que já estavam acostumados a morrer amarelo, todo mundo fazia um consórcio do caixão, porque sabia que ia morrer amarelo, porque ia afetando o fígado, né? As baixas concentrações ia detonando muito devagar esse fígado. E aí os indícios virou um problema de saúde. E a resolução CONAMA 357, de 2005, do Ministério do Meio Ambiente, regula como a gente pode utilizar essa água. A gente não pode ter água com cianobactéria para irrigação, não pode ter água com cianobactéria para pesca e pague. Eu tive um aluno que fez um bioacúmulo de cianotoxina em caranha, né? Nossa, as bichinhas acumulavam muito. E o pesca e pague ainda é pior, porque o peixe ele consegue neutralizar no corpo dele e não morre. E aí você come o peixe e você está fadado a ter câncer ou morrer. E os pesques que pagam, a gente já sabe aqui em volta de Goiânia, ninguém monitora nada, o povo adora ir para lá, aquela água verde, maravilhosa. O verde da água não é ruim, ele tem que ser investigado, tá? Então, a gente precisa atentar que nós temos 2 excelentes legislações, tanto para a parte ambiental quanto para a parte de saúde, né? Porque o abastecimento público tem a ver com saúde do ser humano, está na Constituição do nosso país, por isso que a portaria de potabilidade está dentro da portaria do SUS, que tem a ver com a saúde, lá no anexo 20, tá? E essas 2, a resolução e a portaria, você acha na internet, tá? Com muita facilidade. Dúvida, não dúvida? Dúvida, não dúvida? A senhora acha que pode ter sido bactéria em Vênus? Não sei, mas no planeta inteiro tem. A África, então, você imagina a África que não tem condição. Eu vou mandar um vídeo para vocês que eu anotei aqui. Eu mandei aquele desenhozinho animado para vocês, que estava para vocês verem hoje de manhã, no link de hoje. Eu vou mandar um vídeo, não sei se vocês viram, 2018... foi 2018? Foi 2018. Não, foi 2019, desculpa. Foi setembro do ano passado. O pessoal do Nordeste, toda a água do Nordeste tem comprometimento com cianobactéria, tá?
Por quê? O Nordeste falta muita água, o manejo de água ele não é muito bom, né? E aí tem séries de estudos sobre isso. Aí o pessoal começou a ver que São Paulo teve mais gente com Zika, grávidas com Zika, do que o Nordeste. No entanto, o Nordeste teve mais microcefalia do que São Paulo. 84% das mães grávidas com Zika tiveram microcefalias crianças e 8% só em São Paulo. Aí o pessoal começou a questionar. Aí juntou uma equipe de várias pessoas do país inteiro e eles começaram a ver que tem uma neurotoxina produzida pela cianobactéria que você bebe na água de abastecimento, porque no Nordeste não tem como você fornecer água. É muito raro você ter água sem toxina, então, quando vocês forem para lá, só tome água mineral, de preferência daquelas empresas que são certificadas, né? Essas empresas multinacionais, as águas minerais delas todas são certificadas. E aí, eles começaram a ver que, associado a isso, a cianotoxina favorecia o vírus da Zika a afetar mais o cérebro das crianças. Sem o vírus da Zika, quase não tinha afetado. E com o vírus da Zika, tinha bastante afetado, tá? Eu vou mandar um videozinho do Fantástico e posso tentar achar o artigo para vocês, porque eu estou com um problema de computador que me aconteceu no final do ano passado, que essa coisa piorou. Mandei o computador para consertar, demoraram. Quando eu fui lá buscar, eles tinham quebrado meu computador todinho. Jogou no chão, sei lá o que foi. Meu computador de casa, que estava com tudo lá. Bem feito para mim, que eu tenho que usar nuvem, né? Tem essas coisas assim, né? E aí, a maioria dos meus artigos, eles estão lá, mas se eu não conseguir localizar o artigo, eu peço ao meu colega, que é um dos autores do artigo. Mas tem um vídeo do Fantástico que ele explica super direitinho o que acontece. Então, ficou assim, eles estão agora detalhando mais os estudos, porque São Paulo, Rio, e Minas e Espírito Santo, muito mais Zika em mulheres grávidas, e 8% só de microcefalia. No Nordeste inteiro, muito menos mulheres grávidas com Zika, mas 84% das mulheres grávidas tiveram crianças com microcefalia, né? Então, a gente está nessa, como é que é falar? Nessa situação. Sem contar os outros problemas neurológicos que tem, né, que ocasiona, né, de você ter, eu acho que no desenhozinho, foi o pessoal da Agência Nacional de Águas que fez aquele desenho, que eu mandei para vocês vão ver isso, tá? O problema, hoje em dia, da cianobactéria é porque a toxina, o pessoal acha que ela produziu para eliminar competidores. Zooplâncton, por exemplo, fica inativado pela toxina, alguns organismos aquáticos também ficam inativados. O problema é a rede trófica. À medida que o zooplâncton sobrevive, o peixe come esse zooplâncton que tem toxina, o peixe não sofre problema. No meio ambiente, se tiver alguma floração, o peixe não fica, ele vai embora. Mas a gente passou a criar peixe em cativeiro, né? Aí esses peixes em cativeiro, já viu, né? Pergunta se alguém monitora pesca e pague. Não, né? Meu aluno ia trabalhar com isso, coitado, ele quase apanhou. Aí a gente resolveu fazer um biotério, mas a gente chegou a pegar alguns peixes, mas o peixe tem uma coisa boa, se você tira ele de um local com floração tóxica, você remove ele para outro local, ele elimina a toxina do corpo dele, ele não morre. A gente não consegue fazer isso. Uma vez a toxina entrou, ela fica e a gente tem problemas seríssimos de saúde, a curto, médio e longo prazo, tá? Então, água não se brinca, água com cianobactéria, muito menos, né? Certo? O vídeo da Zika, ver se eu consigo colocar no Siga, se eu não conseguir. Semana que vem, a aula prática de manhã, ela vai ser um vídeo não, tipo uma aula simulada, né, meio horrível, né, que esse negócio de aula prática, assim, que eu fiz para o pessoal da disciplina da ecologia. Ela tá meio longazinha, e no final tem um exercício, eu vou mandar a folha de exercício, mas eu estou colocando essas aulas no YouTube. Por que eu estou colocando no YouTube? Primeiro, ela não consegue entrar no Siga. Segundo, eu mando e-mail para vocês, falo assim, professora, não tive acesso. Aí agora eu estou colocando no Siga,
no YouTube e coloco o link para vocês assistirem, tá bom? Que fica mais tranquilo, eu cheguei à conclusão que a melhor opção é essa, tá? Então, já coloquei o link da prática da semana que vem, eu vou mandar também um link também para vocês, assim, no finalzinho da prática, se eu não me engano, a menina, tem um menino aqui no chat falando, a Amanda, que é a monitora, ela está marcando no finalzinho, tipo 11 horas, para vocês conversarem, eu posso conversar, a professora poderia me levar para a Terra Louca, bem que eu queria, porque agora, no meio dessa crise, ninguém está saindo de casa, né? Aquilo lá é uma beleza. Ela está marcando o finalzinho da manhã, tipo 11 horas. Então, eu vou marcar que é 11 horas, a quem tiver com dúvida, fazendo as atividades ou respondendo, entra lá no link que ela está. E aí eu vou marcar com a turma da manhã, então, porque eu acho que a primeira turma ela não consegue. Vou marcar, tipo, 9 horas, 9h20, por aí. Então, eu vou mandar o link para vocês. Então, a Amanda pega a segunda turma, eu pego a primeira, e vocês vão assistir no vídeo. Nessa aula prática simulada, eu faço um exercício de vocês, como usar uma chave de identificação, mostro outras características morfológicas e reprodutivas que são importantes para vocês identificarem, porque cianobactéria agora, praticamente tudo que é concurso que fala de água, entra lá, né? Concurso de IBAMA, concurso de saúde, pessoal da área da saúde tem bastante, pessoal da engenharia, o último concurso da Saneago, acho que teve 3 questões de cianobactéria. Então, está vindo uma coisa assim, bastante por causa dessa importância biológica dela, né? Em termos de, sem contar a parte de ecologia, né? Que tem uns trabalhos que dizem que os lagos rasos do mundo, que tem muito cianobactéria, que estão na região tropical, como são os nossos lagos amazônicos, né, que tem floração também, que à medida que eles absorvem, que eles têm muita cianobactéria, eles absorvem carbono do ar, mas depois, porque a massa é muito acentuada, ele devolve metano, a floração devolve metano, isso é um artigo de 2020 agora, que já entrou mais uma desgraça aí nos cenários futuros, com aquecimento global, os Estados Unidos já preveu que todas as águas deles vão estar contaminadas com as cianobactérias, já fizeram o cenário futuro. O Brasil, se fizer, está de igual maneira, porque aqui é muito mais quente do que lá. Cianobactéria gosta de luz e calor, né? Então, nós estamos perdidos, né? Com relação a isso. Certo? Tem mais uma pergunta aqui. Ah, tá, o menino que entrou no período de acréscimo, a primeira aula foi só esclarecer os processos de como seria essa conversa nossa durante esse semestre, estava na dúvida ainda se podia gravar ou não gravar, eu estou gravando, estou disponibilizando no YouTube, falei um pouquinho da diferença de sistemática e outro, tem uns vídeos da e-aula USP, que fala mais ou menos a sistemática, filogenética, que eu passei para vocês verem, que era no material de hoje de manhã. Então, acho que isso cobre mais ou menos o que a gente comentou. Hoje eu estou começando o conteúdo da disciplina. Ainda tem um pedido que eu falei para vocês, se a gente puder ter uma aula extra em outubro, uma aula extra em novembro, a gente termina 17 de dezembro o nosso curso, tá? Que eu espero que a gente possa fazer isso, para não ter que passar até janeiro, porque aí é meio treva, né? A gente termina 17 de outubro, todo mundo vai passar o Natal tranquilo, depois que o Natal acabar, eu começo a corrigir as coisas finais, que eu tenho até 20 de janeiro para botar as notas de vocês, tá? Ok, isso? Eu vou tentar puxar essa frequência, que me mandaram botar uma extensão aqui que não funciona, entendeu? Se não conseguir, eu vou ter que chamar um a um, que é para a gente... Tem uma menina que avisou que não podia ir. Aí não funciona isso, gente. Ele não vem. E o outro também. Não, vou desistir. Eu vou fazer a chamadinha de vocês,
porque a frequência entra na avaliação, tá? E eu tinha aberto o SIGA aqui, já expirou, né? Eu já vou fazer dentro do SIGA. Essa semana eu não estava conseguindo abrir o SIGA. E mais tarde, quando vier o link dessa aula, eu vou baixar mais para a noite ou amanhã de manhã, tá? Gente, eu odeio essa UFGNet, viu? Ó, agora está aqui. Pensa, não abre. Vamos fazer de outra maneira. Eu vou começar com a turma A1. Angelina está aí? Arthur? Professora. Angelina, presente. Arthur, presente. Obrigada. Camila está aí, Santana? César Augusto? Presente, professora. Presente. Camila? Sim, Camila. Camila e César, ok. Boa tarde para vocês. Clara Viana? Frederico? Presente, professora. É Frederico Calixto ou Serbino? É Calixto, é da turma A1, tá? Então, Frederico, tá, deixa eu riscar aqui. Gustavo? Professor, o Gustavo falou no site, ele tá no chat, ele tá sem microfone. Ah, eu vi aqui, eu vi. Quando que eu chamar vocês que o seu microfone está ruim, fica até o final da sala, que depois eu vejo e anoto os nomes, tá? João Vitor. Tá, já vi aqui. José Antônio. Laura Silva. Presente, Laura, professora. Matheus. Michael. Paulo Vitor Ferreira. Presente. Okay. Agora eu vou chamar a turma A2, tá? Como é que a gente pode fazer o FG, que esse negócio não funciona? Aline. Bruno. Presente, professora. Aline falou aí, por acaso? Tá, Bruno presente. Frederico. Frederico de Jesus. Gabriel. Gabriela. Eu, professora. Gleisla. Presente, professora. João Vitor Xavier. Laura. Laura Matias. Laura Ribeiro. Letícia. Luiz Gustavo. Tem uma menina, Luiz Gustavo, já vi aqui o seu presente. Tem uma menina que falou que ia faltar por causa de médico. Nina. Sérgio Henrique. Ok, Sérgio, já vi. E Vinícius. Tem um menino que falou que entrou depois. Quem é? Professora, Meu nome não tá na chamada. Tá, quem é você? Adrian Francisco Rocha. Você faz um favor para mim, Adria? Você manda um e-mail para mim, você fala assim, meu nome é tal, coloca seu nome completo, seu número de matrícula, e você me diz que não está na chamada, porque essa eu baixei hoje de manhã essa lista. Porque se não tiver na chamada, eu tenho que ir guardando as suas frequências, você guarda o documento de como é que eu falar? De acréscimo, tá? Aí, no final do semestre, se até o final do semestre o nome não aparecer, a gente faz um processo e acrescenta a sua frequência e a sua nota, tá bom? Tá bom.
Então tá, gente, tem mais alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Eu mandei uns livros sobre cianobactéria. Na USP, o sistema de ensino da USP ele é bem diferenciado, porque ele dá os grupos pela posição de filogenia, de genética. Então, a cianobactéria é dado na aula de bactéria. Eu mandei o livro da USP, minha colega autorizou, pediu para não colocar o livro dentro da plataforma da UFG. Então, mandei por e-mail agora antes da aula. Eu não sei se o Adrian está com o e-mail certinho, mas você mandando e-mail, eu coloco seu e-mail lá. Aí, nesse material da USP, está no capítulo de bactéria. Aí, se for ler reprodução, tem que ler a reprodução das bactérias. Eles fazem tudo assim, e só diferencia os grupos. E mandei um capítulo do Revier. Não gosto muito do Revier, mas a parte de bactéria dele tá boa, porque ele erra um pouquinho na teoria da endossimbiose. E que são suficientes para o conteúdo. E essa aula, assim que eu terminar e ela entrar no sistema, eu vou linkar no YouTube e mando o link para vocês. Semana que vem, aula prática de manhã, tem uma aula simulada que está lá no Siga, o link para todos vocês, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigada. Obrigado pela aula. Eu que agradeço vocês pela paciência nesses tempos remotos.